Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Vamos falar um pouco sobre o jogo do Grêmio contra o Aragua e o Inter contra o Olímpia, né? O Inter que jogou pela Libertadores da América e o Grêmio que atuou pela Sul-Americana. Mas antes eu peço para vocês, nossos amigos queridos, se inscreverem no canal, compartilharem o nosso conteúdo com os amigos, né? Muito importante para nós, dar uma força legal. E comentem o que vocês acharam dos jogos, né? Aí da dupla Grenal nessas competições. Bom, antes disso, eu quero mandar um grande abraço para o meu colega e professor Clândio, ele que chegou no colégio e falei, olha, tu tá bem, coisa e tal, mas tu pode ser mais isento. Aí eu, ok, hoje serei isento. Só isso, um grande abraço para o meu querido amigo. Então vamos lá, né, falar um pouco sobre os jogos. Comigo hoje estão o convidado, ele que é sócio do Dibre, Nando Terra. Fala galera, beleza? Estamos aí de volta, uma honra como sempre. Tá aí. E Fernando Eifler. Vamos, gurizada, tamo aí de novo. Tá, vamos começar com o jogo do Inter, então, né, que venceu o Olímpia por 1-0, gol do Yuri Alberto. Olha só, Nando, Yuri Alberto, que depois, né, que depois deu uma bela andada no jogo. Nando, o que tu viu da partida? Depois vem Fernando também. Olha, nada. Absolutamente nada. O que eu vi da partida do Inter, que eu recebi a incumbência aqui dos colegas do Dibre de vir comentar aqui o jogo do Inter hoje, né? Que o pessoal entendo por que os colorados do Dibre não estão aqui. Olha aí. olha a corneta. Olha a corneta. Eu entendo, pessoal, porque realmente tu fica aqui, a gente tem aquela resenha ali pré-gravação que a gente abre aqui, né? O pessoal fica conversando antes de começar a gravar, e ali a gente fica sempre, tanto lá no Terra do Futebol quanto aqui no Dibre, a gente fica nessa resenha pré-gravação ali, organizando a cabeça, o que vai falar, como que vai falar, e realmente eu tô desde que o jogo do Inter acabou procurando o que falar e não tem nada para falar de positivo, não tem nada para falar de evolução, não tem nada para falar de nenhum aspecto tático interessante do time do Inter. O time do Inter continua um time moroso, um time que joga sem garra, além de todas as questões de deficiências táticas e coletivas do time, as individualidades hoje não tiveram bem. O time do Inter, como eu falei, ele é muito moroso, é um time que fica dando tapinha para o lado. Isso a gente viu já desde a época do Eduardo Cudê. Aí o Abel deu uma ajeitada, botou o time um pouco mais perto do que era o time do Odair, que não é porque eu sou fã do Odair, mas foi o melhor internacional dos últimos 5 anos, foi o do Abel e o do Odair. Os estrangeiros que vieram aqui, eles não disseram o que vieram. E, a meu ver, por uma questão muito clara, pessoal, tanto o Eduardo Cudê, no caso dos estrangeiros do Internacional, tanto o Eduardo Cudê quanto o Miguel Ángel Ramírez, eles não se preocuparam em saber como funciona o contexto do futebol brasileiro. A realidade do futebol brasileiro, que ela é diferente de qualquer outro contexto de futebol no mundo. É muito peculiar. Sim. A mentalidade do jogador brasileiro. E para mim ficou nítido depois da derrota do Grenal, para te ter uma ideia, ó, que eu vim aqui comentar o jogo da Libertadores contra o Olímpia, e tenho que ir lá no Grenal para buscar algum retrato do que consegui comentar, e mesmo assim não é um retrato bonito, né? Porque depois do Grenal, para mim, ficou escancarado que o Internacional acabou o vestiário. O vestiário anunciou ao mundo que não comprou a ideia do Ramírez e que, pelo jeito, não vai comprar. Hoje, para mim, ficou nítido o time do Internacional andando em campo, sem vontade. É uma Libertadores da América. E aí, na nossa resenha pré-gravação, Fernando Eifler comentou com muita propriedade. Achei muito efusiva a comemoração do gol do Yuri Alberto. Concordo, sim. Muito efusiva. Foi o único momento de euforia, foi um gol
que a euforia não foi nem por fazer o gol, nem pela vitória. Foi pelo alívio de que estava até então fazendo um fiasco, e a derrota do jeito que ela foi continua sendo um fiasco para mim. A situação do Inter no grupo da Libertadores, que hoje até ouvi, se eu não me engano, foi o Fabiano Baldasso, que está aí no Sul, né? Eu estou acompanhando tudo de longe agora, e eu concordo com o que ele disse. Acho que foi ele, tá? Se eu estiver dando crédito errado, me desculpe. Mas disse que é vergonhoso a situação do Internacional estar na situação que está, porque era para estar na terceira rodada classificado e esperando, fazendo conta para ver se ia ficar com a melhor campanha da competição ou não. A situação que o Inter se encontra na Libertadores é ridícula. É outra coisa. Sim. Antes de passar, Fernando, tu deu uma olhada no jogo do Inter também ou não? Ficou só no Aragua e Grêmio? Não, dei uma olhada no jogo do Inter, até porque o jogo do Inter valia mais que o do Grêmio, né? Tinha mais coisa em jogo que o jogo do Grêmio. Sim. E sobre o jogo do Inter, eu concordo com o Nando, vindo até de antes. As atuações do Inter são fracas, vêm sendo fracas. As goleadas que o Inter havia tido até pouco tempo foram bastante enganadoras, visto as atuações que o Inter tem tido, principalmente nos jogos mais importantes que tem tido. E a atuação hoje do Inter, que eu achei muito, muito fraca. O meio de campo do Inter totalmente perdido, sem criação nenhuma, o Inter não conseguia criar nada, não conseguia incomodar o Olímpia. Também não era incomodado, o Olímpia não conseguia chegar, não exercia tanta pressão assim em cima do Inter. Embora o Inter tenha de novo dado algumas vaciladas na zaga, como a gente já vem comentando bastante, aquela bola circulada entre a zaga, aquela coisa de querer sair jogando desde o goleiro, passando pelos zagueiros, pelos volantes. Hoje ocasionou pelo menos 2 chances de gol para o Olímpia, que é um time horroroso e não soube aproveitar. Mas, falando de Inter especificamente, outra partida muito, muito aquém. Era por Inter ter vencido com muito mais tranquilidade, foi fazer seu gol aos 37 do segundo tempo, quando já tinha um a mais em campo, jogando boa parte do segundo tempo com um a mais em campo, e mesmo assim, não conseguindo. Parece que manteve a pressão, o Inter manteve a mesma estrutura de jogo, o mesmo padrão de jogo, 11 contra 11 e 11 contra 10. Não conseguiu aumentar a pressão, não conseguiu machucar mais o Olímpia do que vinha acontecendo. E aquela coisa, o Inter está vivendo, parece. Como é que eu vou dizer assim? Eu vi esse Inter hoje contra o Olímpia, muito parecido com, sei lá, perto do final, digamos assim, mal comparando, da era Renato. Assim, tu dá a bola para um cara que tem mais habilidade, mais técnica e vamos ver se sai alguma coisa dali. Hoje eu vi muito Tyson, às vezes pegando a bola, tentando resolver, tentando passar por 1 ou por 2, tentando fazer uma bola enfiada. Tu não via organização, não parecia um time desentrosado. Acabou fazendo um gol que o Yuri Alberto, até que o Nando comentou que eu tinha falado, comemoração extremamente efusiva, tirou a camisa, tomou um cartão amarelo e depois tomou o segundo amarelo e foi expulso, né? Achei uma comemoração muito desproporcional. Eu não vou dizer pelo que valia, porque valeu praticamente a classificação. Só que dentro de um grupo fraco, que era para o Inter ter tido a vaga assegurada com mais tranquilidade, eu achei descabida, desproporcional a comemoração. Achei que era, tipo, fez o gol, beleza, mas, pô, era um gol. Eu não vou dizer que meio que pra se envergonhar, porque não se envergonha de gol, né? Só que pela situação que o Inter tava, era pra fazer o gol, comemorar com os companheiros, volta pro meio de campo e segue o jogo, sabe? Era pro Inter ter posto. Entendi. Era o famoso aquele, Fernando, que o centroavante guarda o gol, vai correndo, bota a bola debaixo do braço e põe no meio para largar o jogo de novo. Exatamente. Assim, duas questões aí para vocês que vão analisaram os jogos, né, na verdade. Mas, seguinte, a questão do gol do Yuri Alberto, eu também concordo quanto à comemoração, mas é aquilo também de tirar um pouco a pressão do Inter. Eu acho que foi mais isso do que qualquer outra coisa, do que mandar recado para torcedor ou mandar recado para a imprensa que estão criticando, né? Eu acho que é mais isso do Inter. O empate fora de casa era interessante, mas para garantir de fato a vaga, o Inter tinha que ganhar. Eu acho que foi mais isso, a empolgação de fazer o gol e encaminhar a classificação do que qualquer outra coisa. E só uma outra questão, até para a gente daqui a pouco pegar mais um outro ponto do jogo e passar depois para o jogo do Grêmio.
quero perguntar para vocês dois. Vocês falaram que realmente o Inter não fez uma boa partida, faltou criatividade, principalmente no meio de campo, que o Tyson foi, entre aspas, o melhor jogador, enfim, tentou fazer alguma coisa individualmente, né? Mas vocês veem que hoje, né, está gravando na quinta-feira, pós-jogo, que realmente era jogo para dar, não vou dizer espetáculo, porque o Inter não está fazendo isso. Não era um jogo para ser 3-4-0. Tá, ok, também, poderia ser. Mas não era um jogo para garantir a classificação do que dar show. Não era melhor garantir o resultado do que dar show contra o Olímpia? Nando? Cara, famosa pergunta capciosa, né? Como a gente diz, porque depende o que tu tá entendendo, Denilson, por garantir a classificação, administrar o jogo. Se é esse o entendimento, acho que não era jogo para isso. Era jogo. Gente, vamos lembrar de uma coisa: no primeiro turno da fase de grupos, esse time tomou 6 do Internacional. Tomou 6. Sei. Se tu faz 6 em casa, é 3 ou 4 fora. Normal. É o mesmo time, é o time de 2 semanas atrás. Não é um time que se reforçou, não é um time que está mais bem treinado, não é um time que o estádio está cheio e é uma fogueira. Não tem nada para argumentar. É o mesmo time que tomou 6, e tomou 6 com o Internacional, e o Fernando Eifler é testemunha que a gente está dialogando diariamente. Eu falei, o Inter jogou mal. O Inter goleou o Olímpia jogando mal. E agora foi um fiasco o jogo. E tentando agora falar um pouco sério, assim, pegar da parte tática, porque é difícil querer fazer um comentário sobre tática, aonde tática não deveria estar na mesma frase desse time, mas tudo bem. O meio-campo do Inter está quebrado. O time está quebrado porque ele ficou bloco defensivo e bloco ofensivo. As grandes valências que o Inter do Abel e o Inter do Odair tinham, o que era? Lembram quando o Odair era muito criticado lá em 2017 na Série B, 2018, quando voltou, que era o tripé de volantes, que era Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Depois o Abel, ao seu estilo, mas fez uma coisa mais ou menos parecida. Só que o Patrick jogava mais adiante na era do Abel já. Mas era a sustentação de ter um meio que fazia a transição, principalmente na figura do Edenilson. O melhor Edenilson que o Inter teve foi nas mãos de Abel e de Odair, porque era o Edenilson, vou usar uma expressão super nova, o box to box. Era o Edenilson carregando de área a área, o Edenilson pegando na defesa, fazendo a composição, tabelamento pelo meio de campo e chegando no ataque, se infiltrando, entrando dentro da área. O Patrick, na era do Odair, fazia isso pela esquerda. Na era do Abel, ele jogou muitas vezes ali com o Maurício, mas o Praxedes fez esse papel muitas vezes com o Abel. Ou seja, tinha jogadores com capacidade de tabelamento, de carregar a bola, de se aglutinar e de se expandir. E hoje o time do Inter ele está quebrado por causa que o Edenilson, tu vê ele nitidamente perdido nesse esquema. Ele não sabe se ele vem compor ou se ele tem que infiltrar e quando fazer e por onde fazer. O time está perdido, o time está desembocado. O Rodrigo Dourado está começando a me dar pena no meio de campo. O Rodrigo Dourado vai na zaga, pega a bola e ele tenta acelerar. Teu querido, é o teu querido mesmo. Que barbaridade. Cara, agora falar um pouquinho de Rodrigo Dourado, que não serve para capitão do Inter, né? Hoje eu vi a questão ali do Tyson, que vai ser que pelo restante da temporada hoje, né? Capitaneou, exatamente. Quando ele tomou, no final do jogo, tu vê que o cara tá preparado. Porque as principais ações do jogo foram com ele. Quando o cara deu uma bota nele aos 40 minutos do segundo tempo, o que ele faz? A primeira coisa que ele recebe o passe, ele fica segurando o jogo. Fica segurando. Ele vê que o cara vai vir, né? Exatamente. Ele fica aguardando o cara pegar ele. Ele cai, faz aquele enredo ali. O que ele faz depois?
ele vai lá e encara o jogador adversário. E É o essa juiz. atitude, e o juiz, é essa atitude que um capitão tem que ter. Não é provocar briga, não é chorar em entrevista, chorar em campo, mas tu liderar o teu time. E foi isso que o Tyson fez. Principalmente no final do jogo, depois ele teve uma ou duas bolas que ele segurou no final, perto do escanteio, ele tentou trocar Sim, passe, enfim. sim. E É ele essa chama o jogo atitude de para um ele capitão. também, né? Exatamente. Eu queria Ele chama o jogo para ele. pegar esse ponto do Tyson. Você tem mais algum ponto aí para falar do jogo e a gente passar para Eu ia Grêmio e só Aragua? concluir toda a curva na Vai lá. lua que eu fiz falando de Vai lá. tática. Vai Só lá, vai concluir lá. rapidinho. Eu acho esse teu retrato perfeito, Daniel. Eu acho que o Tyson ele realmente me chamou muita atenção vendo o jogo na hora, essa exata atitude do Tyson, que ela não se dá por levar uma falta, mas porque houve uma má intenção, um gesto maldoso de como o jogador entrou nele. Tu vê que o jogador vai entrar nele, quando tu vê na câmera lenta, ele vai se esquivar e o jogador dá uma reenquadrada no corpo assim para pegar. Para pegar. Então sim, ele sim. viu essa maldade e ele foi lá e capitaneou. Concordo contigo, foi perfeito. Agora, aonde eu ia chegar com tudo que eu estava dizendo era no erro do Tyson estar fazendo o papel que está fazendo como jogador, não como capitão, dentro de campo durante o jogo. Eu acho que o Tyson... Eu vi ele jogar, eu vi bastante dos 8 anos de Shakhtar do Tyson, eu vi bastante desses anos, eu vi bastante jogos do Shakhtar, em épocas diferentes, aqui, ali, num ano aqui, num ano acolá. Então eu vi o Tyson jogar em várias posições e eu vi ele jogar por dentro do meio campo. No lugar que o Patrick jogava com o Odair, ele jogou no Tyson. Agora, ele nunca jogou como armador. Se Sim. tu depender do Tyson para armar, o time vai ficar acéfalo, porque ele não tem este instinto. Armador é instinto. Pode estar bem, pode estar mal, pode estar... E eu achei muito pesado ele vir jogar nessa posição usando a camisa 10 imediatamente a saída do D'Alessandro. Eu acho que isso ainda não tem um peso grande, porque ele está chegando e tal. Agora, ou se coloca o Tyson para jogar de uma outra maneira, mesmo que ele venha vindo por trás, porque na estreia do Tyson, ele joga por trás dos atacantes, mas ele não joga como armador. Sim. Ele joga realmente como aquele meia de ligação que a gente chamava, né? Um jogador condutor de bola que invade a área, empurra os atacantes e joga por trás deles. Hoje ele estava tendo que cumprir função de armador e muitas vezes até de segundo volante com a bola, de vir buscar a bola muito atrás, carregar ela, pegar, parar, pensar o jogo. E aí eu acho que não é do Tyson, eu acho que o time vai padecer dessa maneira. Pois então, veremos. Mas a questão da camisa 10 ali é mais também por um simbolismo, né? De sair um ídolo e retornar um outro ídolo, né? Acho que vejo mais por essa questão. Mas sim, eu acho que concordo quando tu fala que não é o Tyson que tem que ser esse armador, mas vamos ver aí como o Ramires vai dar jeito no time do Inter. Então podemos passar para Aragua e Grêmio, já na Sul-Americana? Então tá, Fernando, vai lá. Agora é a tua vez de iniciar essa conversa. Cara, Aragua e Grêmio é aquele jogo que não tem muito o que falar, o que ser analisado, que é um jogo treino, basicamente, né? Foi um jogo de 2 times reservas, né? O Aragua já eliminado e o Grêmio que estava 99, todos os 9 possíveis classificados. Sim. O Grêmio mandou o time reserva, time recheado de guris. O Aragua botou um time muito novo também, cheio de reservas. E o Grêmio goleou de novo, 6-2, sem nenhuma dificuldade. Tomou gols em erros de marcação, erros individuais. E os gols foram feitos totalmente natural, jogada muito de treino, às vezes até aquela jogada parecia de bobinho, sabe? Fica trocando passe, uma hora chega a bola, alguém no ataque e marca. Sim. Então é aquela coisa que um jogo é difícil tu avaliar e colocar um peso definitivo. O jogador tal mostrou que veio, porque é um jogo tipo, de um time profissional contra um time praticamente amador, né? Um time semi-profissional, digamos assim. Mas ainda assim dá para tirar alguns destaques, né? O Ricardinho, achei que fez uma boa partida de novo. Já tinha feito o gol da vitória no Grenal.
fez mais um gol hoje. Achei que ele fez uma partida interessante no ataque. Acho Sim. que confirmando a posição dele como reserva imediato do Diego Souza, né? Passando o Diego Turin, que até não podia jogar, que tinha sentido a perna, se não me engano, né? Tá lesionado e ficou de Sim. fora. Então acho que dá para se tirar isso da partida de hoje. Mas eu queria destacar hoje, eu achei muito interessante a atuação e a desenvoltura em campo do volante Fernando Henrique. Acho muito, muito legal o jeito que ele joga, aquele volante, dito volante moderno, né? Joga de cabeça erguida, olhando o campo de frente. É um cara que não tem medo de ir para cima, de fazer a jogada. Ele sabe muito bem o que tem que fazer em campo, qual é a função dele dentro de campo. Eu acho que pode ser um cara que, com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de tempo de jogo, jogando com o time titular, recebendo conselho, sei lá, talvez do Maicon, por exemplo, um jogador mais experiente, pode ser Sim. um volante muito, muito bom pro Grêmio. Acho ele muito bom de bola, um cara muito inteligente, cara que tem visão. Então acho que dá pra tirar bastante dele futuramente. E do mais é isso, cara. Achei legal a entrada do Elias Manuel também no final da partida, mas era um jogo morto, né? Ele acabou marcando 2 gols, os 2 últimos da partida. Teve o gol do PP também, né? Que dá pra citar, que o possível, o provável último gol dele pelo Grêmio, né? Não sei se ele volta a Sim. jogar com a camisa do Grêmio, então pode ter feito sua despedida e marcou um dos gols na goleada. Pois é, será que ele não vai estar relacionado pro Grenal e dependendo do jogo não entre num final? Sei lá, Eu talvez. não duvido mais de nada do PP, né? Eu achei É, que já Ah, tinha. eu Eu achei também, que né? nem jogava mais. eu também não. Eu só quero fazer um pequeno comentário antes de passar para o Nando. O jogo foi tão ritmo de treino, mas tão ritmo de treino, que ali pelos 35 minutos do primeiro tempo, desculpa, teve uma jogada pelo flanco direito ali, que 3 jogadores do Grêmio trocavam passe de primeira. Era um tocando pro outro de primeira. Sem, né, sem aquela coisa de dominar, tocar, Sim. não. Era só toque, toque, toque. De tão ritmo de treino. Então achei interessante por isso. Ali dá para avaliar alguns meninos ali que se destacaram nessa partida e provavelmente vão ganhar outras oportunidades. Então foi um jogo para avaliação, só isso. Nando, quer falar um pouquinho aí o teu parecer sobre essa Eu vou dar um partida? panorama. Eu vi só o final da partida do Grêmio, como tive que. Fiquei com este castigo do inferno de ver todo o jogo do Inter e não pude abandonar. Não pude abandonar em nenhum momento. Com 20 do primeiro tempo, o jogo do Inter, eu já estava assim, ó. Eu estava com 3 telas hoje aqui em casa. Estava com São Paulo, Palmeiras, início, Grêmio e Anágua, né? Eu não sei Aragua. pronunciar. Aragua. Arágua, eu nunca sei se é Anágua ou Arágua. Enfim, Olha e aí. tava com o jogo do É um Inter. corneteirinho. E aí, não é corneta, cara, não é corneta, realmente eu não sei. Tem o outro time do grupo do Grêmio também, que é o lá, não sei Lá das quantas. Equidad. Aí é os nomes que me dão, velho. Eu mal sei falar português, quer que eu vá acertar os nomes dos caras aí? Mas, galera, falando sério do jogo do Grêmio, o final que eu vi, eu achei perfeito de novo a observação do Denilson. Eu só vou ir além, tá? Porque eu acho que serve exatamente o que tu retratou, Denilson, do time que tá tocando de primeira. Se tu colocar num campo de treinamento, fizer um treino sem time adversário, já é difícil tu ficar dando vários passes de primeira. Se tiver só o teu time sem adversário. Com o adversário, seja ele do nível que for, é bem mais difícil. Isso, para mim, é uma prova cabal que tu está constatando do bom trabalho do Thiago Nunes. De um trabalho que tu vê. Ah, ele só pegou morto. Ah, mas teve o Grenal. Era mais um morto que pegou, né? Então, só pegou morto. É verdade. Mas a questão é o seguinte: ele fez o dever de casa contra os mortos, porque eu fico com, ele só pegou morto, só pegou morto e empatou, só pegou morto. Não, o cara tá fazendo. O time do Grêmio está fazendo e está mostrando a evolução que eu tanto cobro do Inter do Ramires, tu vê no Grêmio. Jogo a jogo, essa mecânica Sim. mais estabelecida. Eu pude ver hoje no final do jogo, eu peguei exatamente com 70 minutos de jogo, eu comecei a ver.
Tava entrando o Elias. Até me confirmem, o Elias Manuel, esse é o mesmo Elias da Copa São Paulo do ano passado? Sim. É o mesmo? Eu acho muito bom jogador. Se eu não me engano, é ele sim, é para ser. Eu só me apavorei. O tamanho Sim. que tá o monstrão, né? Sim. Nossa, o tamanho do Moreno, velho. Mas eu fiquei apavorado. Mas, enfim, eu tenho visto jogo a jogo do Grêmio essa evolução, essa mecânica estabelecida pelo Thiago Nunes, que é muito toque interno ali no setor de meio de campo, na transição, e quando chega no último terço do campo, abre para as pontas e as pontas arrastam na linha de fundo e centroavante. E eu gosto muito dessa mecânica. Ela me parece... eu ia dizer que parece a mecânica do Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, mas na verdade ela já está bem aperfeiçoada, porque ela funciona numa intensidade maior do que funcionava o Atlético Paranaense. O time do Grêmio consegue rodar muito bem a bola e me agrada muito o trabalho do Thiago Nunes, e eu estou gostando de ver o Grêmio jogar ultimamente, novamente. Eu acho, até para começar a encaminhar, já temos poucos minutos, tem treino, né? Tem trabalho agora no Grêmio, né? Diferente dos últimos tempos. A gente consegue perceber isso no campo. Às vezes o Grêmio está apostado num 4-2-3-1, daqui a pouco está no 4-1-4-1 visivelmente, né? Então a gente consegue perceber trabalho. Só que tem uma questão que é bem simples para diferenciar bem o trabalho do Ramires para o Thiago Nunes, né? É que o Thiago Nunes ele pegou um time bom, com um certo trabalho que deu resultado, está colocando a maneira dele jogar e está tendo resultado. O Nando falou, pegou times mortos, pegou, mas foi lá e fez o dever. E o Ramires não, o Ramires é um trabalho completamente novo, no qual ele não conhece nem os jogadores, nem a característica de cada jogador. E aí vem a questão que o Nando falou. Ele não conhece nem o contexto onde ele está inserido atualmente. Exato. Aí vem a questão que tu falou mais cedo, né? O Edenilson teve o seu protagonismo quando ele jogou de uma forma, com os treinadores, não vou dizer que não é xenofobia, claro que não, mas com os treinadores brasileiros que já o conheciam, exatamente. que já o conheciam. Então, não sei o quanto que o Ramires acompanhou dos últimos jogos do Inter, ainda com o Abel. Então, ele pode tirar alguma coisa do trabalho do Abel também, antes de querer implementar, não a forceps, como ele está tentando fazer no time do Inter. Exatamente. Tu faz trabalho tático dele de forma progressiva. Tu não chega e desmancha tudo que existe, mesmo que tu não queira aquela ideia, mas tu tem que partir dali e dali tu ir formatando e mudando as coisas até onde tu quer chegar. Perfeito. Então faltou, acho que, um pouco de tato do Ramires enxergar o contexto que ele está, como o Nando falou. Meus queridos amigos, podemos encerrar mais um belo episódio aqui? Podemos, eu só quero dar uma cornetada, que eu não dei uma cornetada hoje. Não. O episódio que o Fernando não dá cornetada no meu episódio. Teve gol do Grêmio com cruzamento do Cortez. Pode fechar. Mas compensação que tomou de bola nas costas, hein? Real. Mas o fato mais impressionante é um gol de cruzamento do Cortez, né? Não, olha, eu vou... Não tem mais o que falar. Fernando fechou bem esse episódio. Então, meu querido amigo Nando Terra, muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Eu que agradeço, como sempre, uma honra. Adoro estar aqui e estou à disposição sempre. Valeu. Fernando Eifler, um grande abraço. Obrigado por ter participado também. Um grande abraço, gurizada. Só valeu. Eu quero, pedir novamente para os nossos amigos se inscreverem no canal, compartilharem nosso conteúdo com os amigos dos amigos, que viram nossos amigos. Meu Deus, que frase horrível. Um grande abraço e até o próximo episódio. Eita, nós!